salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Olá, espero lhe encontrar bem, que a paz de Deus habite o seu coração. Seja bem-vindo a mais uma aula sobre esse conteúdo tão importante e tão atual da nossa Escola Sede da Sabedoria, falando dessa vez sobre a dimensão do matrimônio e da família na perspectiva da moral católica, da moral cristã. Seja muito bem-vindo, como eu disse, e é uma alegria te receber, especialmente louvando a Deus e agradecendo a Deus pela sua procura, pela sua busca, por conhecer melhor a nossa fé. Espero que você persevere até o fim do nosso curso. Seja muito bem-vindo. Lhe convido nesse momento a rezarmos uma breve oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós agradecemos a Ti, Senhor, pelo dom da família e do matrimônio, por esta realidade que cremos que nasceu de Ti, nasceu do Deus Trindade, do Deus Comunidade, e que foi transbordado também para a humanidade. Nós agradecemos pela beleza que é o matrimônio humano e cristão, pela beleza que é a família, apesar de todos os desafios e de todas as dificuldades com que se vive essa realidade em muitos contextos hoje, mas acreditamos ser uma bênção, um dom dado por Ti. Nós agradecemos, Senhor, por esta realidade que precisamos cada vez mais aprofundar à luz da nossa fé, à luz das Sagradas Escrituras, para que possamos não somente edificar famílias e matrimônios bem solidificados, como também ajudar a tantos que porventura estejam também carecendo de suporte, de apoio para suas dificuldades. Nós agradecemos porque temos a certeza de que podemos contar com o Teu auxílio e com a Tua graça. Tudo isso nós pedimos pela intercessão da Virgem Maria, invocada por nós como sede da sabedoria. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como eu dizia nos primeiros ensinos sobre a sexualidade humana, eu dizia que a Igreja ela tem o dever e direito de se pronunciar acerca dessas dimensões, né? Naquele contexto eu situei de que muitos até criticam de que a Igreja deveria se meter, falando bem grosseiramente, nos assuntos que dissessem respeito propriamente à fé, à religião e não a esferas como família, sexualidade, liberdade humana, política, economia, educação, artes e assim por diante. E a Igreja sente-se no dever, e tem também o direito, de pronunciar-se a respeito dessas dimensões, exatamente por aquilo que eu disse, que é preciso haver um vínculo, uma coerência entre o que nós cremos e professamos e a maneira como nós cristãos, e falando bem especificamente para nós católicos, o modo como somos chamados a viver, a pautar nossa vida. Eu diria que esse mesmo princípio que eu situei em colóquios anteriores, eu situei no tocante à sexualidade, esse mesmo princípio também vale para a família e para o matrimônio. Diria até, ousaria dizer que a Igreja Católica ela é uma das grandes profetas que, apesar de todas as críticas que lhe são feitas, ela tem a coragem ainda de erguer sua voz debaixo de perseguições, de críticas, de discordâncias, até de deboches, tem erguido sua voz, às vezes em alguns contextos um pouco mais timidamente, em outros um pouco mais ousadamente, mas o certo é que ela tem feito isso, tem erguido sua voz e reafirmado o valor que tem para nós católicos, para a revelação cristã, o valor que tem para nós tanto o matrimônio como a família. Todos sabem, você certamente que me assiste agora, sabe por experiência, ou dentro da sua realidade, ou em realidades próximas a você,
que o matrimônio e a família hoje são duas realidades muito desafiadoras. Formar casais imbuídos dos valores do Evangelho, formar casais imbuídos do princípio de que eles devem, com a sua vida e com a sua vocação, manifestar o Deus amor no mundo, né? A aliança de Deus com a humanidade. Formar humanamente também para que eles suportem as dificuldades inerentes à sua vocação e que no futuro construam famílias minimamente solidificadas, não famílias perfeitas, porque isso é um ideal realmente fora de possibilidade neste mundo. Nenhuma família é perfeita, nenhum casal cristão é perfeito no seu matrimônio. Todos temos seus desafios e suas dificuldades. Mas existem aqueles valores que, se forem minimamente colocados, bem solidificados, como uma espécie de fundamentos de base, minimamente os casais e as famílias estarão capacitadas para enfrentarem possíveis dificuldades. Elas estão também, até certo ponto, vulneráveis à cultura, aos pseudo-valores, a determinadas mentalidades e tudo mais. Mas se ela estiver, como diz Jesus na parábola do Evangelho, edificada sobre a rocha, ela até pode ser vítima também de ventos, de tempestades que darão contra aquela casa, aquela família ou matrimônio. Mas pelo menos uma base bem solidificada ela terá para suportar esses tempos difíceis. É com esse desejo, então, que a gente inicia esse novo bloco de temáticas falando diretamente sobre a dimensão do matrimônio e da família, na perspectiva não tanto propriamente pastoral, embora a gente também vá inserir, principalmente quando trata da questão da moral sexual, por exemplo, dentro do casamento, dentro da família, não tem como também recorrer à dimensão pastoral para entender e ser também compreensivo com determinadas realidades difíceis de lidar. Então, dentro dessa temática, a primeira coisa que nós devemos destacar é quando homem e mulher se unem em matrimônio, e principalmente à luz do Evangelho, à luz da nossa fé católica, um primeiro princípio fundamental que é importante destacar. Os dois, tanto macho e fêmea, fazendo menção à terminologia do Gênesis, eles possuem igual dignidade diante de Deus. Isso aqui é um princípio fundamental. E talvez um princípio que demora também até talvez um certo tempo para ser assimilado por nós. Por que é importante isso, Vavá? Destacar já de cara esse princípio, igual dignidade entre homem e mulher, entre esposo e esposa. Porque, infelizmente, por muito tempo, e ainda hoje a gente ainda é testemunha de resquícios dessa mentalidade fora e dentro do cristianismo, fora e dentro do catolicismo, de uma ideia de superioridade do homem sobre a mulher. As razões são várias, as questões históricas são amplas e profundas de serem analisadas, né? Mas aqui me permitam um destaque que o magistério inclusive faz, o magistério da igreja, desde João Paulo II, Bento XVI também trata disso até o pontificado atual de Francisco. Muitas vezes esse equívoco está condicionado a interpretações feitas de textos bíblicos, desde o Gênesis, pelo fato de que Deus teria criado primeiro o homem, depois a mulher, né, e teria dito que a mulher seria uma auxiliar do homem, a textos paulinos, como por exemplo, a mulher seja submisso ao esposo e etc. O certo é que, e isso está claríssimo atualmente para o magistério da igreja, não há superioridade do homem sobre a mulher. E, portanto, não há uma mera submissão da mulher ao homem. E aqui eu chamo a atenção para uma terminologia usada pelo Papa João Paulo II, na sua conhecida e clássica teologia do corpo, quando ele trata da dimensão do matrimônio, ele diz explicitamente: existe entre o homem e a mulher, sobretudo no casamento, uma submissão mútua.
A mulher deve estar submissa ao marido, mas o marido também deve estar submissa à mulher. E essa submissão mútua provém não de outra coisa, senão do fato de amarem-se, ou pelo menos pressupõe-se amarem-se, né? Já que se casaram, que se uniram em matrimônio. Uma submissão que não significa domínio sobre o outro. De quem, no caso, por exemplo, da mulher que se submete ao marido, não é o marido quem vai dominar a mulher e, portanto, a mulher ser-lhe subserviente absolutamente. Ou quando o marido se submete à esposa, também aconteceu o mesmo movimento. Trata-se antes de uma submissão no amor. E talvez o paradigma bíblico que melhor expresse isso seja exatamente a junção de duas afirmações de São Paulo. Mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Se nós integrarmos esses dois princípios, e o equívoco muitas vezes de se ter interpretado uma suposta superioridade masculina sobre a feminina, está no tocante ao texto paulino, provavelmente nesse reducionismo em que se pegou apenas a primeira parte. Mulheres sejam submissas aos seus maridos. Se tivesse ficado só nessa parte, ainda caberia análise profunda, compreendendo exatamente o que o apóstolo Paulo quis dizer e quais os condicionamentos históricos também para tal afirmação. Mas o fato é que no mesmo texto de Efésios, Paulo em seguida, um pouco mais à frente, ele acrescenta: sim, as mulheres devem ser submissas aos maridos, mas os maridos devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. Se os esposos amarem suas mulheres como Cristo amou a igreja, não há risco nenhum de domínio do homem sobre a mulher, porque o movimento que Cristo fez para amar a igreja foi doando-se completamente, foi sofrendo por ela, foi morrendo por ela, foi assumindo sobre si suas culpas para redimi-la, para torná-la santa. Se esse for realmente um movimento, fiquemos tranquilos que realmente não haveria nenhum tipo de abuso de autoridade ou de domínio dos homens sobre as mulheres no matrimônio. Mas nunca esqueçam, e volto a dizer, isso é uma coisa que está clara na Sagrada Escritura e é uma coisa que está clara no magistério da igreja. Não há superioridade de um sobre o outro, há submissão mútua e há igual dignidade do homem e da mulher. Por que é importante dizer isso? Porque se muitas vezes houve equívocos de interpretação de textos bíblicos e difusão de mentalidades dessa dentro do próprio cristianismo, dentro do próprio catolicismo, hoje é preciso admitir que, em termos de ensinamento oficial, a igreja não pode ser mais acusada de defender essa hipótese, né? O movimento, por exemplo, feminista, que defendeu e que defende direitos das mulheres, né? Que, como eu disse em colóquios anteriores, principalmente quando eu falava sobre as questões de gênero, num primeiro momento foi um feminismo relativamente legítimo, defendia e lutava por direitos legítimos, depois adquire uma esfera um pouco mais radical e mais extrema. Mas uma das requisições do feminismo é exatamente os direitos da mulher. Iguais direitos como os dos homens. É preciso dizer que, sob esse ponto, a igreja está perfeitamente concorde, né? De que, embora predomine muitas vezes em certos ambientes um certo machismo, né? Um acento exacerbado na figura masculina em detrimento da figura feminina, o certo é que isso não mais se coaduna, não está mais de acordo com o pensar da igreja, com o pensar da nossa fé católica. Ok? Perfeito. Homem e mulher de igual dignidade que se submetem mutuamente. Esse homem e essa mulher que se unem em matrimônio, eles estão por vocação, salvo em algumas
realidades objetivas, principalmente questões de saúde, né, que impedem de serem fecundos, biologicamente falando, mas eles estão destinados por vocação a serem fecundos, a gerar vida. E aqui é importante entender que também um outro princípio que eu afirmei nos colóquios sobre a sexualidade. A sexualidade não é uma questão meramente biológica, fisiológica. Só uma questão de composição fisiológica do ser humano. A sexualidade envolve a pessoa toda, biopsíquico e espiritualmente falando. De igual modo, a paternidade e a maternidade também envolve todo o ser da pessoa. Ser pai e mãe não é uma questão meramente biológica, de os dois se unirem numa relação sexual, a mulher engravidar, pôr um filho ao mundo, estar atento ao ciclo de desenvolvimento embrionário da criança e tudo mais, acompanhar todo o ciclo gestacional da mulher e pronto, como se isso fosse somente uma questão de cunho biológico, fisiológico, hormonal, sei lá o quê. Ser pai e mãe envolve a pessoa toda. E nesse ponto, há uma compreensão do magistério da igreja que eu acho belíssima, bela demais, que é a compreensão de que quando pai e mãe geram uma vida, eles estão sendo colaboradores de Deus, Criador. Isso eu acho fantástico. Talvez diríamos, se a gente quiser esboçar uma teologia do matrimônio, eu ousaria dizer que esse é das afirmações mais belas, eu diria até comoventes. Se você é pai ou mãe, pense no que significa uma afirmação como essa. Quando você teve a graça dada por Deus de gerar uma nova vida, você se tornou junto com Ele participante do seu poder criador. Você se tornou colaborador. E você também, assim como eu que sou pai, você que é pai ou mãe, nós temos a missão de comunicarmos aos nossos filhos a paternidade de Deus. Falando em termos mais simples, é como se o filho que nós tivemos a graça de trazê-lo ao mundo, esse filho pertencia unicamente a Deus. E é como se Deus olhasse para o casal, falando aqui da nossa realidade cristã, e dissesse: eu vou confiar um desses meus filhos a este casal. Vou permitir que eles, pela união entre os dois, possam trazer à vida aquele que ainda não é um ser vivente, que está na eternidade de Deus, nós entendemos assim, segundo a teologia católica, que está na eternidade de Deus, mas que Deus permite, por meio do pai e da mãe, que esse filho venha ao mundo. Aquele poder criador que é exclusivo de Deus, só Deus cria e cria do nada, é como se ele permitisse ao pai e à mãe que ambos participassem desse poder criador, que é um atributo exclusivo de Deus, mas é como se ele partilhasse com pai e mãe. Veja que beleza, veja que grandiosidade de vocação é a da paternidade e maternidade. E como eu disse agora há pouco, outra compreensão clara para o magistério é de que quando eu me torno pai ou mãe, eu tenho a missão de comunicar também a paternidade de Deus aos meus filhos. O que isso significa concretamente? Significa que, e isso também é uma missão extremamente nobre, altíssima, singular, significa dizer que eu deveria, por meio do exercício da minha paternidade e da minha maternidade, eu deveria fazer com que os meus filhos conhecessem o Abá, o Pai, o Deus Pai, dentro da minha própria casa, dentro do meu próprio núcleo familiar. Se você é pai cristão, mãe cristã, com certeza você vai querer que os seus filhos sejam educados na fé,
que eles tenham uma experiência de fé profunda, que eles tenham uma experiência de Deus profunda, que marque sua vida para sempre e que lhes dê um rumo decisivo, como disse o Papa Bento XVI na Deus é Amor. Mas antes, nós deveríamos pensar isso. Antes que os nossos filhos façam uma experiência de paternidade de Deus fora do nosso contexto familiar, mediado provavelmente por um líder, por um sacerdote, por um missionário, mediado por uma estrutura eclesial, um seminário, uma congregação, uma nova comunidade, um grupo de oração, uma pastoral, um movimento, seja ele qual for, que certamente Deus se utilizará para que os nossos filhos façam realmente uma experiência de serem amados por Deus antes que eles cheguem nessa estrutura, que são necessárias, eu diria até indispensáveis. Eles deveriam conhecer o amor paterno de Deus dentro de casa, através da nossa paternidade e através da nossa maternidade. Sobre este ponto, eu me recordo aqui daquilo que o próprio Papa Bento XVI disse acerca da sua família e dos seus pais. Chega um momento, acho que já depois de Papa Emérito, ele, num pronunciamento, num momento em que ele pôde falar de sua realidade familiar, ele chega um momento que o Papa Emérito ele diz concretamente, ele disse: dentro de casa eu pude experimentar o Deus que é Pai, através da convivência, dos afetos do meu pai e da minha mãe. Que belo! Nós deveríamos também pensar em construir estruturas semelhantes. E aqui é muito importante que a gente, para que a gente transmita isso, a gente também esteja imbuído disso. Eu só posso comunicar o amor paterno de Deus aos meus filhos se antes eu estiver também experimentado isso. Se eu tiver tocado esse mistério de amor paterno de Deus e tentar transmitir isso. Não de maneira técnica, não como se eu elaborasse um manual que dite normas de como agir, de como reagir frente à educação dos meus filhos, mas de maneira muito natural, transbordando aquilo de que o meu coração esteja cheio. Mas comunicar a paternidade de Deus aos nossos filhos não significa também abdicar do papel próprio de pai e mãe. Por exemplo, o papel de educar, de imprimir valores, de estabelecer limites, de dizer não, de estabelecer até sanções que sejam positivas. O próprio Papa Francisco fala disso na Amoris Laetitia, ou seja, muitas vezes eu vou ter que corrigir os meus filhos e até corrigi-los duramente, não agressivamente, não maltratando-os, não agredindo-os, mas de maneira firme, é preciso. E a paternidade de Deus também passa por aí. Basta recordar-se da carta aos Hebreus quando diz que Deus nos corrige também. E Deus nos castiga, o castigo no bom sentido, porque Ele nos ama. E qual pai cujo filho qual pai que não corrige o seu filho também quando erra? Se não corrige é porque não é pai verdadeiro, não ama, não tem importância para ele, mas se corrige, isso faz parte também do exercício da paternidade. Então veja, quando eu me torno pai ou mãe, eu participo do poder criador de Deus e participo também da sua paternidade divina. Portanto, eu devo comunicar aos meus filhos também esse amor paterno de Deus, no modo de lidar com eles, no modo de tratá-los, no modo de amá-los. Veja que altíssima vocação, que belíssima vocação nós temos como pai ou mãe. Perfeito. Homem e mulher, igual dignidade e submissão mútua. Homem e mulher unidos em matrimônio, eles recebem de Deus por vocação, eles se destinam a ser fecundos. Faz parte do amor a abertura para além dos dois.
a fecundidade. Isso já está presente também lá no Gênesis, quando Deus confia também ao homem e à mulher a missão de cresçam e multipliquem-se e sejam fecundos. Isso aqui já aparece desde as origens da humanidade, né? Segundo a narrativa das Sagradas Escrituras. Dentro desse princípio, entra o aspecto da sexualidade dentro do matrimônio. Nos colóquios anteriores eu falava sobre a sexualidade de modo geral, de modo amplo, para todos os estados de vida, para todas as idades, para todas as realidades. Mas agora a gente entra numa perspectiva mais própria da vida conjugal. O casal cristão, ele é chamado a viver castamente. E quando eu falar castamente, por favor, entenda a castidade não somente como a privação do ato sexual ou a continência sexual, mas a castidade como a ordenação da sexualidade no todo da pessoa, na integralidade da pessoa, como aquele conceito belíssimo que eu destaquei, trazido pelo nosso catecismo. Esse casal, ele é chamado a viver essa dimensão da integração da sexualidade na pessoa e numa perspectiva da doação, ele é chamado a viver isso desde o namoro, passando pelo noivado, se a gente quiser, né, estabelecer as fases como deveriam ser, embora infelizmente essa ordem muda, mesmo entre casais cristãos. Mas quando chega no matrimônio, existe também uma realidade com a qual esses jovens cristãos, né, falando jovens aqui, porque é o mais corrente do processo de namoro, noivado, esses jovens cristãos eles irão se deparar com a vida sexual dentro do matrimônio. Mas não é pelo fato de terem casado que agora o princípio da castidade, o princípio da ética, do valor da doação, tudo isso foi por água abaixo. Seria uma incoerência tremenda achar que valores como esse estariam somente restritos ao período do namoro e do noivado e que se acabaria com o casamento. Seria uma incoerência tremenda. Esse valor, o respeito ao outro, a perspectiva da doação de si e não de fazer do outro um objeto de prazer, de uso e de abuso, o princípio da doação de si gratuita, o princípio do respeito à dimensão também psicológica do outro, tudo isso está, esse mesmo pacote, digamos assim, ele precisa também ser considerado dentro do matrimônio. E quando a igreja foi refletindo sobre isso, do mesmo jeito que houve uma evolução, e eu situei bem isso, essa dimensão histórica, do mesmo jeito que houve uma evolução da compreensão da sexualidade por parte do magistério, houve também uma compreensão dessa dimensão dentro do matrimônio, dentro da família. Por exemplo, se você pegar qualquer texto do magistério, um texto como a Familiares Consórcio, um texto como o Catecismo da Igreja Católica, um texto como a Carta às Famílias, a Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II, na parte que trata do matrimônio e da família, você vai encontrar nesses textos referências a expressão de que existem dois significados do ato conjugal dentro do matrimônio entre marido e mulher. Dois significados. E a igreja define como unitivo e procriativo. O que isso significa? Unitivo, que une os esposos. Procriativo, que faz procriar, que gera vida. Isso que está formulado e repetido nesses textos e em outros do magistério, não foi sempre assim compreendido. A igreja passou também por um processo de amadurecimento na sua compreensão. E essa questão, esse elemento de entender
o processo de amadurecimento, de ampliação da compreensão também por parte da igreja, isso é fundamental para a gente não cair em equívocos, por exemplo, de achar que a igreja erra e depois volta atrás nas suas decisões, ou simplesmente achar que a igreja está aderindo ao modismo do século, da secularização, no tocante à família, ao matrimônio, à sexualidade, ou achar que a igreja está, até certo ponto, ela estava certa. Depois ela se desviou da verdade e se tornou herética, como existem correntes atualmente que defendem posturas assim. Então, só aqui a título de parêntese, porque isso envolve também a dimensão do matrimônio e da sexualidade e da família. Existem hoje correntes dentro da própria igreja que reconhecem o magistério da igreja só até Pio XII. Esquece toda uma herança de João 23, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento e Francisco. 6 papas que conduziram a igreja à barca de Pedro no final da primeira metade do século XX para cá e ignoram completamente. É preciso indagar se esse tipo de interpretação é correta ou não estaria equivocada. Quer dizer que a igreja só acertou até o pontificado de Pio XII, de lá para cá a igreja completamente desandou e, portanto, o magistério não deve ser ouvido também desses pontificados para cá? Eu acho que não, acho que aqui tem um equívoco claríssimo. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente diz nem sempre a igreja compreendeu tão claramente esses dois aspectos do ato conjugal, com isso eu não estou dizendo que a igreja mudou de opinião, mas a igreja amadureceu na sua reflexão. E ela amadurece na sua reflexão tanto pela sua lida pastoral, como também pelo que vai acontecendo na humanidade, na sociedade, do ponto de vista de mudanças sociais e culturais que vão tendo, no sentido de avanços na pesquisa científica e avanços no âmbito, por exemplo, hoje da biotecnologia, as possibilidades que as ciências também vão vislumbrando, tudo isso vai dando elementos para que a igreja amadureça sua visão acerca de determinadas coisas. E tanto é que essa questão da visão da igreja acerca do matrimônio, da sexualidade, da família, isso não é dogma. Portanto, está passível de amadurecimento. E isso aconteceu também na história da moral, na história da compreensão da igreja, sobre temas como esse que eu estou citando. Essa dimensão da compreensão da sexualidade, do ato conjugal, com duas dimensões, unitiva e procriativa, ela passa pelo menos por 3 fases. Por exemplo, por muito tempo, e nesse ponto contribuiu muito os ensinamentos de Santo Agostinho, para entender também que os santos também, às vezes, eles se equivocam, eles se excedem também em determinados ensinamentos, porque também eles estão dentro de um contexto. Não é pelo fato de serem santos que eles não estejam passíveis a isso. E isso também não põe por terra a idoneidade de sua santidade, né? Mas o Santo Agostinho, ele defendia, por exemplo, de que, e a igreja também bebeu muito desta fonte, de que o ato sexual dentro do matrimônio, ele só teria sentido se fosse com a finalidade de procriar. Qualquer ato sexual que fugisse dessa finalidade seria um pecado venial, por exemplo. Vocês terem ideia da compreensão, mas condicionado, obviamente, a uma época, a um contexto histórico. Portanto, o ato conjugal fora da perspectiva procriadora não seria admissível em hipótese nenhuma. Esse tipo de compreensão, ela manteve-se por muitos séculos dentro da igreja, dentro da compreensão acerca do ato conjugal no matrimônio, né? Depois, com um certo tempo, e isso perdurou muitos séculos, a igreja ela deu um passo a mais na compreensão. Ela entendeu que
não somente o aspecto procriativo era importante, mas também o fato dos casais se relacionarem e os dois serão uma só carne. O ato sexual dentro do matrimônio, ele expressa essa doação total, inclusive no nível do corpo, que marido e mulher se fazem mutuamente. Mas a igreja ainda utilizou por muito tempo a expressão de que a procriação seria o fim primário do ato sexual no matrimônio e o bem dos cônjuges seria como o fim secundário. Inclusive, recentemente eu li um artigo de um site católico cuja fonte era um compêndio de teologia, mas de um autor provavelmente anterior ao Vaticano II, em que ele ainda usa essa terminologia. A procriação como fim primário e o bem dos cônjuges como secundário. Ou seja, admite-se que o ato conjugal, nessa segunda visão, né? Admite-se que o ato conjugal entre os esposos seja lícito, mas ainda permanece a ideia de que a procriação é superior ao bem dos cônjuges quando se unem legitimamente numa relação sexual de doação entre si. Ainda permanece o adjetivo primário e secundário. Procriação, fim primário. Bem dos cônjuges, fim secundário. Só depois, então, isso aparece mais explicitamente dentro do texto do Concílio Vaticano II, a Gaudium et Spes, que é um texto bem conhecido, onde em um dos seus capítulos trata da família e do matrimônio, é que ali está de maneira clara e explícita a afirmação de que o ato conjugal possui dois significados e não existe um superior ao outro. Os dois são iguais em dignidade e em importância. Quando marido e mulher realizam o ato conjugal, ali existem duas finalidades. Unir, veja que o aspecto unitivo ele vem primeiro na ordem de colocação, de afirmação. Unitivo e procriativo. Mas não significa também que o unitivo se sobrepõe ao procriativo. Os dois possuem o mesmo valor, né? Os esposos se unem mais fortemente, inclusive no seu aspecto físico, afetivo, psicológico, quando eles se unem no ato sexual, no ato conjugal. Mas também ali, por meio daquele ato, eles têm também o significado de procriar, de gerar uma nova vida, de serem fecundos. Mas agora a dimensão unitiva e procriativa estão no mesmo patamar. Não existe um superior ao outro. A procriação não é mais o fim primário. Mas agora o ato sexual visa igualmente unir os esposos, visa o bem dos cônjuges e visa igualmente, em igual grau de importância, visa também a fecundidade, a procriação. Mas veja, esse tipo de compreensão ela é relativamente recente e aparece aí por volta do ano de 1965, que foi quando a Gaudium et Spes foi aprovada pelo Vaticano II, e, portanto, já mais da metade do século XX. Mas para entender que a igreja passou por um processo de amadurecimento acerca dessa compreensão. Sobre essas duas dimensões, nós vamos conversar um pouco mais e aprofundá-la no nosso colóquio seguinte. Virgem Maria, nós nos consagramos a Ti e pedimos mais uma vez Tua intercessão e Tua proteção sobre cada um de nós, especialmente sobre os casais e sobre as famílias, cristãs ou não cristãs. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus lhe abençoe e até o nosso próximo encontro. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs.
pécheurs.